Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Eu me chamo Alan, sou psicólogo e trabalho também como mentor acadêmico e também nessa parte da academia eu trabalho orientando e fazendo edição de trabalho de conclusão de curso TCC. Aqui na descrição tem os meus serviços particular e gratuitos também, tem minhas redes sociais, o meu contato, você pode procurar, não tem problema nenhum. Hoje eu irei falar sobre uma coisa muito interessante e que é para as pessoas que têm pavio curto. Você tem pavio curto? Você se estressa ou você sai do seu zero e vai para 80 por hora. Esse vídeo é para você. Mas antes de tudo, eu vou pedir que você assista até o final para você compreender tudo direitinho e compartilhe para as pessoas, para pelo menos 10 pessoas para ajudar a campanha. Se inscreva se você não é inscrito, mas se você já é inscrito, continue no vídeo, continue apoiando também. Então, por que eu quero conversar esse assunto com você e com esse grupo específico? E se você conhece alguém, dirija esse vídeo para essa pessoa. Porque ser pavio curto, e é uma linguagem popular muito conhecida, ou seria aquela pessoa de toma lá da cá, se eu chegasse aqui no vídeo logo de início e disse assim, isso é prejudicial, isso vai te afetar bastante, você poderia encerrar esse vídeo e acabou. Mas eu queria contextualizar a situação, sabe? Porque tem coisas que você poderia ter observado antes para que isso daí não gerasse uma série de cadeias de situações para que você se problematizasse mais ainda. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria dizer que é interessante você começar a investigar a origem disso. Por que é interessante você saber a origem disso? Que é quando você percebe que é a partir de um fator que pode ser interno ou externo, tá? E eu já falei sobre coisas infundadas e coisas reais, que podem ser reais ou não reais, mas eu troco o não real por infundado, que são coisas que normalmente você trazem à tona, mas que não tem realidade nenhuma, sabe? E as coisas reais, claro, tem coisas que realmente acontecem. Mas por que você precisa saber disso? Porque é onde você vai ver a origem que você vai saber o fator que vai propiciar, o fator que será o fator iniciante da situação problemática. E você sabendo isso, você só vai saber também outra coisa que você precisa se atentar. Como isso funciona durante este elemento que ele providencia as segundas e as terceiras e as próximas ações, que seria esse fator desencadeante da situação problemática. Isso é interessante você saber porque é onde você vai entender que, nossa, se eu sou pavio curto, se eu ajo dessa forma, quando eu lido com essas coisas, já me vem a vontade de agir dessa forma, eu preciso entender que é isso daqui que me faz ser dessa forma, é isso daqui que me impulsiona, é isso daí que faz com que depois que eu dei o primeiro passo, isso desencadeie uma série de outras situações que vai deixando o contexto mais problemático do que era no início. Então, eu vou pensar, por exemplo, toda vez que eu vejo que as pessoas não me entendem necessariamente, é isso que me faz eu ficar nervoso ou nervosa, com raiva, sabe? Suspirando com desejo de ir lá e dizer a segunda coisa para aquela pessoa. Então, quando eu verifico isso e intervenho, eu não gero a segunda e nem a terceira, nem as posteriores situações que eu poderia me permitir ocorrerem e ocasionar as outras questões. Então, se está ocorrendo, comece a pensar sobre o que é que origina isso. Porque tendo isso, você tem como você colocar ou recolocar situações mais lineares, situações que não sejam dissonantes, mas que elas se harmonizem. Como, por exemplo, se eu estou vendo que a pessoa me diz uma coisa e eu já me inflamo, já inflo e quero agredir, já quero falar coisas, eu preciso entender que eu não preciso entrar nessa situação. Eu preciso entender que eu não preciso necessariamente ter que falar isso. Eu não preciso necessariamente ter que agir de uma certa forma agressiva para me fazer entendida ou entendido. Então, neutralizando isso, eu neutralizo as possibilidades
do que vai gerar em cadeias, sabe? Então eu preciso identificar, é isso que me faz fazer isso. Então como é que eu posso me mobilizar para que possa trocar essa situação por outra estratégia? E fazendo isso, como eu posso ir também levantando outras estratégias? Se eu não falo, eu já me permiti que se eu não falo, não acontece dessa forma. E se eu converso, não gera as consequências, não gera as cadeias de situações. Então é assim que eu começo a lidar. Porque você trabalhando dessa forma, você vai não se permitir estar, para que você não piore, para que você não fique cada vez mais nervosa ou nervoso, ou entre num estresse crônico, ou entre numa situação que você até mesmo desencadeie outras doenças na sua vida. Então comece a olhar e comece a perceber que não é só a sua visão, não é só o seu ponto de vista, que tem o ponto de vista do outro, que o outro pode reagir também de uma certa forma, que você nem sempre vai ter a resposta necessária e que você precisa colocar no lugar do outro, que você precisa também estar aberta ou aberto para o que é necessário para que você possa mudar, para que você possa trocar de conteúdo, sabe? E essa troca vai fazer um bem muito interessante na sua vida. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva. Compartilhe para 10 pessoas, pelo menos, para ajudar na campanha. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima, pessoal. Fui!